I want to say thank you and apologies for being Portuguese today. And now I need to switch back to Portuguese. Dia, feliz ano novo para vocês. Com muita alegria que hoje, no ano de 2026, nós estamos recebendo pela 8ª vez a Caravana da Esperança. São 5 almas, eram 4. Aí agregaram mais uma 5ª ano passado, que dispõe do tempo deles para vir lá de Ilhéus, Salvador, Bahia, né? Eles se dispõem para vir aqui e eles passam em diferentes países. É uma jornada bem intensa de 30 e poucos dias que eles fazem isso daí, levando um pouco de esperança para nós que estamos fora do território brasileiro e que precisa de uma certa orientação, uma certa ajuda, um certo empurrão, um certo beliscão, para conseguir fazer com que nós, tanto nós como dirigentes e vocês como voluntários, ajudem a proliferar o Espiritismo aqui na Europa, trazer de volta o Espiritismo aqui na Europa, né? Porque ele foi iniciado aqui na França, né? Então, trazer ele de volta, devolver ele para a terra de onde ele foi primeiramente divulgado, né? Mas eu agradeço. Bom, a Ileana, ela é cofundadora do Porto da Esperança. Porto da Esperança é um centro espírita lá em Ilhéus. Tem várias atividades. E a palestra de hoje, só que ela vai falar para a gente, é a boa convivência e a comunicação não violenta crescendo espiritualmente. Então eu agradeço, Eliana. Seja bem-vinda. A Eliana conduz a prece. Obrigado, Eliana. Só para ser bem justa, bom dia para todo mundo, mas se a gente faz um tanto de coisa, lá em Ilhéus a gente tem um super faz-tudo também, que é Jorge, o vice-presidente da instituição, para a gente deixar tudo bem alinhadinho. Bom, vamos fazer uma prece inicialmente, né? Então eu os convido a fecharmos os olhos se isso ajudar a diminuir os estímulos externos. Buscarmos uma conexão maior com os mentores espirituais que são responsáveis por este momento aqui. Inspiremos suave e profundamente. Buscando estabelecer de forma mais direta essa conexão, sentindo a presença de Jesus entre nós. Mestre e amigo, inspira-nos a todos nós que aqui estamos, para que possamos fazer as reflexões necessárias ao nosso crescimento espiritual. Que cada um de nós, Senhor, possa fazer desse momento um momento de luz, um momento de crescimento, um momento de mudança. Que o seu amor nos envolva, acolha, fortaleça, suavize e que a sua luz seja o norte de que necessitamos na condução das nossas vidas. Que assim seja. Bom dia de novo. É muito bom olhar para uns rostinhos assim e dizer: esse eu já conheço, dessa eu me lembro, porque a gente vai se sentindo em casa. Eu me lembro que a primeira vez que a gente saiu na caravana, passando um mês fora, quando nós chegamos no Brasil e havia
um nosso evento, né? Como todos os anos, a gente chega num dia, no outro a gente entra numa jornada. E quando eu subi ao palco, que eu olhei todos os rostinhos conhecidos, eu comecei a chorar e Jorge me dava umas beliscadas assim, para, Loura, não, Loura, engole o choro. Mas eu estava absolutamente emocionada por rever a todos. Hoje já é diferente, porque a gente já vai chegando nos lugares e encontrando pessoas que a gente já considera amigos, né, que a gente já sente como amigos. Muito bem. Escolhemos, num determinado momento, esse tema para falarmos e ficamos felizes por ele ter sido escolhido aqui, em função de uma situação bem específica, né? Nós todos vivenciamos uma pandemia há algum tempo, e essa pandemia fez com que os centros espíritas, os espíritas de uma forma geral, ajustassem e melhorassem a sua forma de conexão uns com os outros via internet. Então, antes, o que era mais rudimentar em termos de transmissão de palestras, o que se transformou em algo muito melhor. E aí nós vimos uma quantidade enorme de pessoas que vão à internet e que falam dos mais variados assuntos. O quanto isso possa ter de positivo, por um lado, a gente vai observando de negativo por um outro lado. Porque são pessoas das mais variadas formações, transmitindo para a gente as mais variadas lições que elas consideram que sejam reais, importantes, necessárias, e que às vezes, quando nós não filtramos bem, vamos engolindo como se de fato aquilo fosse o que é ou o que deveria ser. E aí, quando a gente para refletir, para pensar um pouco sobre nós mesmos, nós nos questionamos com uma coisa que é básica e essencial. Como cada um de nós, como eu busco, como eu sei o que eu preciso buscar nessa existência, o que eu preciso fazer nessa existência, se eu não tenho consciência da essência que eu sou. Eu sou espírito e me movo no mundo como se eu fosse um corpo físico que vai morrer. Isso não se encaixa. E aí nós nos vemos priorizando uma quantidade de coisas e situações quando deveríamos priorizar outras tantas. Então, aqueles de nós com alguma consciência e que priorizam o espiritual, a mensagem espiritual, a vivência do espiritual, em vários momentos somos taxados de tolos. Para os mais grosseiros, imbecis, idiotas, e por aí vai. E na tentativa de nos engajarmos dentro daquilo que a sociedade pede para a gente, nós vamos nos esquecendo de que precisamos crescer espiritualmente, nós vamos nos esquecendo de que precisamos, de fato, exercitar uma boa convivência, e nós vamos jogando para os outros as coisas que estão dentro de nós, de qualquer forma, de qualquer jeito. E o que é que tem acontecido? O que é que a gente observa lá no Brasil? Não sei como é que é aqui. Nós viajamos muito, né, com as palestras e temos observado centros que anteriormente eram bem estruturados, com uma quantidade significativa de pessoas, de trabalhadores, que vão se esvaziando. Vão se esvaziando.
E quando a gente questiona por quê, por que que o centro está assim, por que que está tão vazio? Porque a gente foi se desentendendo. E se a gente busca a essência do desentendimento, a gente acaba descobrindo que foi, vou dizer assim, às vezes, uma bobagem. Algo que poderia ter sido trabalhado ali, porque todos que estavam envolvidos na situação queriam exatamente a mesma coisa. Só que pediram ou não pediram, determinaram, e aí a coisa foi acontecendo e se desarrumando de tal forma que algo que era bem simples para ser resolvido acabou se estabelecendo como uma grande contenda, um grande problema. E as pessoas vão saindo dos centros. Eu digo que talvez nós, os espíritas, tenhamos sido escolhidos para receber essa mensagem, porque vai que a gente seja os espíritozinhos mais tinhosos, mais teimosos, mais... Porque a gente dá muito trabalho para a espiritualidade. A gente pede muita prova. A gente fala que é tudo natural, que o espiritual é natural, mas a gente não tem naturalidade para falar, às vezes, para lidar, para tratar. E a gente vai dando umas complicadinhas nas coisas. Eu ontem contava para Estevão de uma, não sei se eu já falei isso aqui, de uma esposa de um pastor evangélico que procurou a gente um dia no centro. Ela estava com os cabelinhos assim sobre o rosto, óculos escuros, e ela me disse: eu sou evangélica. Eu falei: tá, mas eu sou esposa do pastor. E aí eu perguntei: quem trouxe você aqui? E ela me disse: meu marido. Eu perguntei para ele: meu bem, você me ama? Amo. Você não tem resposta para as coisas que eu estou percebendo, e eles têm. Você pode me levar lá? E ele levou. E eu pergunto: quantos de nós demonstramos ou efetivamente temos flexibilidade dentro das nossas questões para lidarmos nesse mesmo patamar com as questões que nos envolvem, com as situações que nos envolvem, mesmo que elas sejam diferentes. Às vezes nos pomos de forma muito inflexível. E o mundo vive um momento, como eu coloquei aí, né, de polarização e de conflito. Cadê meu apontador? Está aqui. A gente vive tempos marcados por polarizações e conflitos. Por isso, essa convivência harmoniosa de que nós necessitamos é um desafio e é uma necessidade. Nós falamos muito e temos falado muito de respeito. A gente fala muito de respeito aos diferentes, de respeito a todos os grupos, mas nós não atuamos assim. E às vezes percebemos que aqueles que falam mais veementemente desse respeito, na hora H, no momento chave, somos aqueles que menos exercitamos esse respeito, que mais rapidamente nos colocamos em conflito com o outro. E é preciso que a gente vá se dando conta disso, para irmos virando a chave dentro de nós, para efetivamente exercitarmos esse respeito de que a gente tanto fala. Eu busquei aqui, então, dentro dessa proposta de comunicação não violenta, eu busquei algo a respeito da própria teoria ou da própria metodologia da comunicação não violenta, só o básico do básico trazer. E
busquei ancorar isso em algumas passagens, alguns questionamentos, algumas respostas, melhor, do Livro dos Espíritos, respostas oferecidas pela espiritualidade acerca de alguns temas que acabam sendo polêmicos entre nós e nos fazendo esquecer dessa boa convivência e dessa necessidade de aprendermos a lidar uns com os outros. Então é aí que a gente, dentro disso aí que a gente vai caminhar. Bom, conviver com a diferença é uma das maiores provas de empatia e maturidade que uma sociedade pode enfrentar. Aprender a reconhecer o valor do outro em suas distinções é um passo importante para o crescimento pessoal e coletivo. Eu me lembrei lá em Barcelona, né, que foi onde eles escolheram esse tema também, de um exemplo que necessariamente não tem a ver com a comunicação, mas um exemplo do que seja empatia, de como nós podemos de fato nos dar conta se somos ou não somos empáticos. De novo, não sei se já referi isso aqui, mas vamos lá. Tendo vivido há alguns anos, né, uma situação bem complicada com uma das minhas filhas, tendo que passar por cirurgia primeira, depois a segunda, em função de um câncer, que se mostrou mais complicado do que inicialmente achávamos que fosse, eu recebi acolhimento de várias pessoas e recebi abraços de várias pessoas. Pessoas que me abraçavam verdadeiramente buscando me acolher. Mas dentro desses abraços, apenas 3 foram abraços diferenciados, marcantes, que me envolveram de uma forma que, na hora do abraço, percebendo aquela diferença, eu me entregava e me permitia ficar ali. Um deles eu sabia, era uma pessoa que tinha vivido uma situação igualzinha com um familiar que havia tido câncer. E os outros 2, que eu não sabia, eu busquei depois, porque eu sou, né? Vou lá e cabo e tal. Eu busquei saber depois, e as 2 pessoas tinham vivido situações complicadas e semelhantes com familiares que haviam passado pela mesma situação. Uma delas, inclusive, o familiar havia desencarnado. E aí eu fui me dando conta de como nós falamos de empatia sem fazermos a mínima ideia do que de fato seja nos colocarmos empaticamente na relação com o outro. Por quê? Talvez porque seja aí uma real incapacidade, já que a gente não vivenciou a situação, já que a gente de fato não sabe o que é aquilo. Então, eu passei a ter o cuidado, ao invés de dizer às pessoas, eu sei o que você está passando, eu digo hoje, eu imagino o que você está passando. Porque talvez, de fato, eu não saiba. E me lembro de uma vez, numa dessas palestras, ter proposto assim, a gente sabe o que passa lá no Brasil, porque aqui não sei se tem isso, a gente sabe o que passa uma pessoa que num frio desse tem que dormir na rua, porque não tem lugar para dormir, tem que ficar dias e dias e dias sem tomar banho, porque não tem onde tomar banho. A gente sabe o que é isso. E aí eu propus num lugar, vamos fazer um experimento, vamos sair um dia, vamos ficar um dia inteiro e rodar o outro dia para ver se a gente pelo menos tem uma mínima ideia do que seja isso. E aí eu me lembro que a plateia fez, não. Pois é.
aprender a reconhecer o valor do outro. Basta que pensemos em nós mesmos, no nosso jeito de ser, naquilo que gostamos e naquilo que não gostamos em nós. E no quanto poderia ser extremamente monótono, às vezes extremamente difícil, se fôssemos todos do nosso jeitinho. Olha aqui quantas pessoas, sei lá, 50 pessoas absolutamente iguais. Eu não estou pretendendo aqui trazer algo novo, diferente, mas eu quero que a gente pense acerca de coisas do nosso dia a dia que às vezes nos esquecemos de aprofundar para de fato fazer sentido em nossa vida a ideia de uma mudança, a percepção e a conscientização de que a gente precisa mudar em relação ao respeito que eu preciso ter por alguém que é diferente de mim. Quantos aqui vivenciamos experiências, por exemplo, em escola, no colégio, quando éramos pequenos? Quantos de nós fomos as pessoas que agrediam o colega? Quantos de nós fomos as pessoas desrespeitadas pelos colegas por isso ou aquilo? Porque nos faltava algo que eles achavam que nós deveríamos ter. E aí, o que é que acontece? A gente cresce e a gente não vai, os que fomos vítimas, não vamos nos juntando para formar um bloco que efetivamente se ponha de forma contrária a esse fazer. Porque a gente vai precisando ensinar diferentemente àqueles que estão à nossa volta um jeito de ser e de fazer as coisas. É nossa responsabilidade, a partir da consciência, não, vou voltar a dizer, não de quem eu sou, Ileana Azevedo de Matos, CPF número tal, identidade número tal, não. Mas do que eu sou, que eu nem sei exatamente. Sei que eu sou um espírito com várias reencarnações, não tenho lembrança de minhas vivências anteriores, mas sei que está tudo aqui dentro de mim, fazendo com que eu me mova, às vezes, de um jeito que eu não gostaria de me mover. Quando eu reajo diante de determinadas situações, que eu me preparo para agir de uma forma e que alguém pisa no meu calcanhar e eu me vejo reagindo de forma completamente diferente, em função de tudo aquilo que está em mim, de tudo aquilo que me compõe. Muito bem. As nossas diferenças de hábitos, conhecimento, características físicas, personalidade são o que nos complementam. Por mais que sejam desafiadoras, as diferenças são necessárias. Ter aquele que, pensando diferente de mim, me dá um toque e diz: ei, olha o que você está fazendo. Ei. Ou que às vezes esbraveja e grita e a gente se aborrece, mas depois a gente diz assim, bom, eu estava de fato pisando na bola ou fazendo algo que não deveria fazer. Dentro dessas ideias de tratar com o outro, alguém buscou sistematizar uma metodologia para que a gente pudesse se comunicar de forma mais eficiente. E aí, no início dos anos 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, um psicólogo norte-americano atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação. Ele ensinava mediações e técnicas de comunicação. E, nesse contexto, elaborou o método da comunicação não violenta, baseado na prática, na vivência prática de Gandhi. Então, ele trouxe e aí estruturou esse método.
Eu não sei se vocês já leram o livro, já ouviram falar, porque está na internet. Se vocês sabem quem é, eu vou colocar aí uma fotografia dele. Mas eu queria que vocês pensassem e que dessem, os que não conhecem essa pessoa, que dessem a ele uma forma. Olha, eu imagino que esse psicólogo é assim. 5 segundinhos. Por quê? Porque eu quero que vocês comecem a testar a vocês mesmos, como eu mesma testei a mim. Lá no primeiro momento que eu ouvi falar que alguém lutando contra a segregação havia formulado um método de comunicação não violenta nos Estados Unidos. E eu confesso que no primeiro momento eu imaginei que ele fosse uma pessoa negra. E aí vale, e estou vendo as cabecinhas fazendo assim, e vale a gente pensar como nós estamos cheios de algo que nós dizemos não ter. Ideias preconceituosas. Nós vamos encaixando as pessoas em caixotinhos e às vezes não nos damos conta disso. Marshall Rosenberg é esta pessoa que se sensibilizou e a partir de Gandhi e a partir de Martin Luther King formulou essa teoria na busca de eliminar a segregação. Podia atingi-lo? Não. E aí tudo que eu faço, que está voltado, que tem na base do meu fazer o meu interesse pessoal, perde um tanto de valor, gente. O Livro dos Espíritos fala disso pra gente. Nosso grande problema, o interesse pessoal. É necessário que, como espíritos que somos, vivamos as máximas do Evangelho e compreendamos que só vamos ascender, crescer de verdade, mudar de nível, quando compreendermos que é o bem de todos que precisa ser feito, em detrimento do nosso bem pessoal. Eu posso perder um pouquinho aqui e ficar muito bem se uma quantidade enorme, significativa de pessoas, ou pelo menos 1, 2, 3, depende. Mas se o outro estiver bem, se eu conseguir fazer algo de significativo para as outras pessoas, isso é fácil? Não é, porque se fosse fácil, a gente já estava morando em Júpiter, não é? Então não é fácil, por isso a gente ainda está por aqui. Vamos lá. Com a comunicação não violenta, as respostas a estímulos comunicacionais devem deixar de ser automáticas e repetitivas e passar a ser mais conscientes e baseadas em percepções do momento, por meio da observação de comportamentos e fatores que têm influência sobre cada um. Então é preciso que eu me disponha a conhecer o outro. Por exemplo, atendimento fraterno. Chega para o atendimento fraterno uma pessoa, sentou na minha frente e eu percebo que ela é toda emocional. Eu vou por um caminho, pelo caminho do coração. Senta na minha frente alguém que é irônico, sarcástico às vezes, uma mente absolutamente matemática ou científica, o quê? Eu vou pegar o que eu sei do lado científico da doutrina espírita e é por aí que eu vou falar com essa pessoa. Porque senão, se eu for pelo emocional, eu vou dar com os burros na água, não vai adiantar de nada a minha fala. Então, na hora que eu trato com o outro, é preciso que eu me disponha, pelo menos minimamente, a saber um pouquinho do outro. Por meio da escuta ativa e profunda, o método faz com que as interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia. Alguém senta diante de mim, no atendimento fraterno, por exemplo, e diz: Lé, durante o tempo que eu vivi na cidade tal,
eu precisei me prostituir. Você faz o que com a informação? Não. A gente exercita respeito e compreensão pelo que a outra pessoa precisou fazer, que para ela foi extremamente constrangedor, que doeu profundamente, mas tendo sido levada a essa outra cidade, porque teve um bebê e o companheiro não queria um bebê e a abandonou, e porque chegou um momento nessa outra cidade que ela não tinha o que fazer, porque as portas não se abriam para uma mãe solteira e ela tinha que dar comida para o bebê. Aí alguém pode dizer, mas teria outras coisas para fazer. Pois é, mas aquilo foi o que ela pôde fazer naquele momento. E quem sou eu, dentro da minha casa, do meu conforto, das coisas que eu tenho, para apontar e para dizer que era para ter feito outra coisa? É nessa pegada que a gente precisa ir mudando a forma de nos relacionarmos com as pessoas. Aí está, vamos dizer assim, os princípios, os elementos que compõem, né, a comunicação não violenta. Baseia-se, eu coloquei aqui como 4 pilares. Não são etapas, tá, gente? São a base do método. Sustentam o diálogo entre 2 pessoas. Utilizando esses elementos, o relacionamento tende a fluir melhor. Estão aqui: observação, sentimento, necessidade e pedido. É preciso que eu observe o que de fato está acontecendo ou aconteceu, sem o meu julgamento. Eu não sei o que acontece com vocês, né? Essa oportunidade de fala é sempre um momento em que eu me coloco e conto das minhas dificuldades, né? Quantas vezes a gente lê um livro, eu, pelo menos, comigo acontece isso, eu leio um livro e depois eu volto e leio o livro inteiro, porque eu estou procurando no livro uma passagem que eu tenho certeza que estava ali e eu não encontro. Porque provavelmente aquilo foi a minha construção a partir daquilo que eu li. Imagine isso na nossa vivência no dia a dia, como nós fazemos isso. Como buscamos às vezes, mas você disse isso, e a pessoa diz, eu não disse isso. No atendimento fraterno, de novo, volto a isso. Chega uma pessoa que está cheia de conteúdos, ela está com muitos problemas, e a gente já aprendeu que nesses momentos não diz nada, porque tudo que a gente vai dizer pode ser comprometido e visto de outra forma. Então você se põe calada, como num consultório, né, psicologia, eu me ponho calada, ouvindo o que o outro está dizendo. E quando a pessoa termina de falar, ela diz, muito obrigada. Você não sabe como você me ajudou hoje. E você só emprestou os ouvidos, o seu semblante, o seu olhar. E aí, a cereja do bolo é que a pessoa às vezes levanta da cadeira e diz, tudo o que você me disse me ajudou muito e você não disse nada, a não ser seja bem-vinda. Muito bem. Então, observação é um ponto. Sentimento. Aprender a identificar as nossas emoções e os sentimentos que nos vêm a partir das nossas emoções. Eu sinto algo e esse algo que eu senti, essa emoção que me veio, vai gerar em mim um sentimento. Outro. Eu senti medo. E porque eu senti medo
e porque alguém viu que eu senti medo, e eu vi que a pessoa viu que eu senti medo, o sentimento que fica em mim é de vergonha, é de raiva. E a outra pessoa que não tem nada com isso, só estava ali naquela hora que você sentiu medo, você começa a desferir para ela a sua raiva, em função da vergonha que você sentiu, porque alguém disse em algum momento que não é para a gente sentir medo e que não é para a gente sentir vergonha. Principalmente os meninos não podem sentir medo, os meninos têm que ser, né? Super. Necessidade. Quais as necessidades que estão por trás daquilo que eu sinto? Porque alguém pode viver a mesmíssima situação que eu e sentir coisas diferentes. A outra pessoa pode sentir medo e, em função do medo que sentiu, gerar em si uma conscientização e um autoconhecimento que façam dela, a partir daquela situação que lhe gerou medo, ter consigo e com os outros uma vivência mais empática, por exemplo. E pedido. Normalmente, quando uma emoção ou um sentimento nos toca, às vezes, nós não pedimos. Nós ordenamos, esbravejamos, jogamos em cima da outra pessoa o que está dentro da gente ou o que a gente acha que. Devemos, por meio dos 4 pilares, expressarmos-nos com sinceridade. Não importa, dentro disso aqui, olha, e sabendo o que somos, não importa, ou vai importar sim, vou dizer diferente. Importa positivamente que o outro veja a minha fragilidade. Isso não faz de mim menor do que o que eu sou. Eu não tenho que estar preocupado que o outro me veja de um jeito que eu ainda não sou. Como alguém super blindado em todas as minhas relações, os meus sentires, os meus fazeres. E é preciso também recebermos com empatia o que vem dos outros. Vamos lá. Dentro da observação, observe o que está acontecendo de fato, sem julgamento, sem juízo de valor, já falei. Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber o que está sendo dito como uma crítica. Você, sei lá, você vinha caminhando pela rua e deixou que a sua sacola de compras, que ela caísse ali, o outro viu e diz, poxa, mas você é atabalhoado, você não podia segurar isso. Mas... Gente, calma, é só, eu vi que você deixou cair. Se isso precisar ser dito, enfim... Que as coisas que observamos e que vamos dizer a partir da observação sejam só em função da observação que fizemos. Identifique, isso aqui é sentimento, tá, gente? Desculpa pela corzinha aí que ficou tão suave. Identifique o que está sentindo em relação ao que observa. Dê nome à sua emoção. Você sentiu alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa? Identifique os sentimentos que vêm a partir disso. Expressar a nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver. Dizer ao outro como eu estou me sentindo pode aproximá-lo de mim. E às vezes nós imaginamos que as pessoas vão se afastar de nós. E digo uma coisa para vocês, eu sei, não sou ingênua, eu sei que em determinados ramos é exigido para nós um comportamento completamente diferente do que eu estou pondo aqui. Mas eu estou falando a partir de uma consciência de que a minha atuação, se é importante para mim crescer como espírito, a minha atuação precisa ser diferente daquilo que o social exige de mim. E chega uma hora que as pessoas passam a nos respeitar do jeito que nós somos.
Informe suas necessidades, valores, desejos, que estão conectados aos sentimentos nomeados. Quais são as reais necessidades que lhe fizeram sentir daquela maneira e não de outra? Quando expressamos as nossas necessidades, temos mais chances de vê-las satisfeitas. Porque eu sinto, o que está na base do meu sentir. Qual é a minha necessidade real? E em função disso, peça o que deseja de forma concreta. Não espere que o outro adivinhe as suas necessidades e desejos. É comum não termos consciência do que estamos pedindo e às vezes não pedimos. A gente tem uma necessidade, a gente mora com alguém que conhece a gente silencia. E quando o outro diz, mas por que você não falou? A gente diz, mas isso era óbvio. Mas é óbvio para a gente. O que é óbvio para o outro é óbvio para o outro e não para a gente. E se eu não digo ao outro como eu estou me sentindo, como eu estou pensando e o que aquilo repercutiu em mim, eu quero que o outro bote um turbante aí, seja um adivinho, vai arranjar uma bola de cristal para saber como é que lida com a gente. Isso é importante. O óbvio, para mim, é óbvio apenas para mim. Eles falam que o óbvio sempre precisa ser dito, né? Sempre. Mas isso é óbvio. E você está lá, o óbvio da pessoa está aqui e o outro está lá no começo da rua. Nem chegou perto, não faz ideia. Diga, meu anjo. Às vezes não aceito o óbvio. Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Sim. Porque, por exemplo, quando alguém desabafa comigo, eu pergunto, você quer a minha opinião? Eu sempre peço, você quer a minha opinião? Eu falo. Porque às vezes o óbvio da pessoa, minha para a pessoa, que a pessoa fala assim, não, mas por quê? Sabe, ela não aceita. Então, às vezes é muito complicado. Pois é. E aí é o nosso exercício. Todos nós aqui vivemos situações, todas elas, nós gostamos de viver? Não. Algumas são extremamente difíceis. Se eu começar a me emocionar aqui é porque eu estou me lembrando de uma em especial, tá? Vocês me perdoam. O que é óbvio para mim está muito longe de ser o óbvio da outra pessoa com quem eu tenho uma relação estreita e a quem eu amo profundamente. Bom, o que é que eu faço com isso? Porque o outro está batendo em mim na hora que eu venho aqui e ele vem de lá, fazendo tudo completamente diferente daquilo que seria o óbvio fazer. Eu faço o que com isso? A gente vai aprendendo que a gente precisa dar ao outro o direito dele estar onde ele está. E eu paro e eu aguardo. E eu posso precisar aguardar a existência inteira e dizer assim, olha, isso aí a gente só vai resolver em outro momento existencial. Quando a gente desencarnar, se encontrar na espiritualidade, que mostrarem para a gente o que é que está aí. Olha, enxergue o que é que está aí nisso. Aí a gente vai dizer, por isso é óbvio para mim, por isso não é óbvio para o outro. O meu óbvio podia até estar equivocado e o outro ter alguma razão também. E a gente vai começando a ajustar. Se a gente se fecha e se enche de sentimentos equivocados, a gente não vai resolver o problema. Eu já disse, eu já contei uma situação aqui em outros momentos, e não vou voltar a ela, mas em que eu precisei de 1 ano
para falar, pedir algo para uma pessoa, porque a ação da pessoa gerava em mim um movimento interno que não era legal. E eu dizia, eu não tenho condição de falar, porque eu estou incomodada. Enquanto eu estiver incomodada, o que acontece quando a gente está incomodado? A voz da gente muda, ela tem uma frequência, ela vibra, o outro vê de cara que você está chateado, zangado, irritado com aquilo. Tem outra coisa que a gente esquece. Somos energia, emanamos energia. Então a minha energia alcança o outro antes que eu me dê conta disso. E aí como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso? Então, eu dou tempo. Eu dou o tempo que o outro precisa. E esse tempo, dessa situação, por exemplo, que eu estou lembrando, eu sei que esse tempo, muito... Bom, não sou Deus, então não vou para o absoluto, tá? Então vou dizer provavelmente. Mas é um negócio que eu tenho quase certeza que não vou resolver agora. Eu vou ter que conviver com isso e aguardar o tempo da pessoa. E aguardar que em algum momento a gente consiga... Oi, vamos lá, vamos tentar resolver isso? Agora, o que é absolutamente importante e difícil? Vou falar a partir de mim, tá? Dessa situação que eu lembrei aqui. É que eu passei a minha vida toda cuidando e amando. E eu tenho que fazer o meu exercício de continuar amando para que a ação do outro não contamine a mim e os meus sentimentos. Então, eu preciso também, dentro disso que você me oferece, eu preciso manter uma distância, porque eu não posso me contaminar. Para que, no momento em que a gente volte e tenha a possibilidade de tratar da questão e de resolvê-la, para que eu esteja do jeitinho que eu sempre fui com você. O meu amor esteja aqui. E eu disse para essa pessoa, e ela não entendeu. Eu disse, amar é uma escolha. E eu vou escolher continuar amando você. Ponto. Tem não sei quanto tempo que eu não vejo. Beleza. E como a situação é muito complicada, eu faço um exercício diário. Já teve dias que eu não consegui. E outros dias que eu tento. De orar, de pedir a Jesus que envolva, para que eu continue sem me contaminar. É fácil? Não. Eu estou conseguindo? Eu penso que estou. Não sei. Diga, meu amor. Você tinha levantado a mão. Não, é que eu fiz um comentário que eu achei muito pertinente. A gente entender que o mundo não foi feito para nós, foi feito para todos. E se for feito para todos, todos têm a mesma... Claro. Né? Por exemplo, a gente vai para o serviço na rua, para dar comida, por exemplo, para o morador de rua que não tem nada. Ele não tem comida. E aí ele olha para aquilo que você levou e diz, eu não gosto disso. Tem gente que fica ofendido. E eu falo, gente, calma. A pessoa não tem direito a ter paladar e dizer, eu não gosto disso. Não gosta disso. A gente vai, você vai aprendendo e você vai com opções. E isso aqui você gosta? Ah, esse eu gosto. Senão eu tiro o direito do outro, básico. Pequenas coisas que vão fazendo a diferença. Então tá aqui, olha lá. Observação. Observar as ações que afetam você. Entender os sentimentos que a observação revelou. Entender as nossas necessidades associadas aos nossos sentimentos. E entender que o pedido está aí no caminho da evolução de nós todos. Eu não tenho que mandar, eu não tenho que impor as pessoas. Se eu quero alguma coisa, eu peço. Sabe qual é a diferença? Quando eu imponho, eu quero sim. Quando eu peço, eu estou disposto a ouvir o não. Porque o outro vai me dizer sim se quiser e se puder. E pode me dizer não. Então, olha só. Tudo que pode ser capturado por uma câmera
é observação, o que é de fato, o que de fato aconteceu, que é diferente de julgamento. Conceitos específicos são sentimentos, possuem vocabulário próprio a ser desenvolvido. É diferente de pensamento e de interpretação. E a gente confunde o tempo inteiro. Se a gente pega lá o livro de Marshall, o tempo todo ele vai oferecendo e oferece alguns exemplos e a gente fala, meu Deus. As nossas necessidades, é importante reconhecê-las. De algumas eu posso não gostar, mas é a minha necessidade. Você tem necessidade de ir ao banheiro, de fazer xixi, Pois é. Então eu reconheço os meus sentimentos e as minhas necessidades. Gente, isso é básico, é elementar. E o pedido é um momento, então, que é diferente do que é supérfluo. E eu também preciso entender que o que é supérfluo para mim pode ser necessidade para outra pessoa. Ponto. Momento em que a necessidade é traduzida em ação positiva específica, diferente de ordem de imposição, que a gente já colocou aqui. E aí um bônusinho, olha, apreciar versus elogiar. Apreciar, gesto de generosidade livre de recompensa. Elogiar pode estar escondendo aí um gesto estratégico para a gente ter algo em troca. Aqui a gente está lidando com interesse pessoal. E eu tenho muito cuidado, porque às vezes a gente está no centro espírita e diz, eu vou fazer isso para garantir meus bônus hora. Garanta nada não, amigo. Quando você está garantindo bônus hora, você tem interesse. Pega meus bônus hora e dê para quem quer que seja. Eu estou fazendo aqui porque eu tenho consciência de que eu tenho que fazer isso. Ponto. Então, sentimentos e não sentimentos. Diferenciar sentimento de pensamento de julgamento. Sinto que não consegui um acordo justo. Isso é sentimento? Não. Eu penso que eu não consegui. Eu estou pensando. Eu estou aqui elaborando. Que podia ser diferente, ok. Sinto que sou um bom professor. Você sente? Ou a partir de observações, de respostas, ok, houve um julgamento aí, uma definição, e você se reconhece como um bom professor, ou um professor que não é tão bom, seja lá o que for. Né? Sinto-me insignificante ou sinto-me ignorado. O que a gente tem aí? De fato, a gente tem aqui pseudo-sentimentos. Porque isso já está envolvendo o que eu julguei, o que eu pensei da outra pessoa, da ação da outra pessoa para comigo. Vamos lá? Eu estou aqui, sentadinha ali, e entram aqui pessoas que eu conheço, elas se acomodam nos lugares e ninguém falou comigo. Eu, pelo meu perfil, começo a me sentir insignificante, ignorado, e olha que eu estou usando a expressão que a gente usa, me sentir assim, me julgo dessa forma. Beleza, ponto, para o filme aqui. Tem outra pessoa, outro eu, sentado nessa cadeira, e entram aqui várias pessoas que a conhecem, mas não falam, vão, se sentam, se acomodam. E a pessoa que está sentada nessa cadeira diz, graças a Deus, porque eu sentei aqui querendo estar envolvida já na oração, comigo mesma, e não gostaria, nesse momento, de ter que estar falando com todo mundo. Ai, que bom. Acho que a espiritualidade me blindou, me protegeu e me deixou aqui. Mesma ação. Percepções diferentes. Ok. A atitude dos outros pode ser um estímulo dos sentimentos, mas não é a causa deles. Olha o que é que Epíteto, o filósofo grego, nos diz. Olha, gente, 55 depois de Cristo. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo como as veem. É muito mais o que está dentro de mim do que o que de fato aconteceu. A partir daí,
eu trouxe pontos do Livro dos Espíritos, né? Algumas respostas. Não está tudo escrito não, tá? Porque é texto muito denso, eu saí buscando para que a gente perceba como a espiritualidade se posiciona em relação a algumas questões hoje que são pontos de conflito. Algumas questões hoje que fazem a gente acabar fazendo uma opção por uma linguagem que agride e não uma comunicação, uma linguagem que seja não violenta. Pode continuar sentadinho aí que a gente ainda tem os slidezinhos, tá? Eu estou me lembrando. Então vamos lá. Questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, há nisso uma finalidade providencial? O homem deve progredir, mas não o pode fazer sozinho. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros. Gente, está implícito o que aí? A necessidade das nossas diferenças para que a gente possa se complementar, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. Não somos nós que estamos falando isso, é a espiritualidade que nos diz isso. 769. Por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável, se há satisfação para o homem? E dentre tudo que está respondido lá, eu busquei aqui uma essência, olha só, satisfação egoísta. Uns acham satisfação na embriaguez, e eles perguntam, há provas disso? Uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém? A gente já sabe que é no trato com o outro que a gente vai crescer. Emmanuel fala para a gente das asas que nos levarão acima. Sabedoria, que é diferente de conhecimento, e amor. E ele define amor como? Lembram? Pensamento e vida. O que é amor? É serviço ao semelhante. É me doando para o outro que eu vou conseguindo agregar em mim um bom sentimento pelo outro, que passa lá no nascedouro por uma coisa que a gente vê como negativo, mas que não é, que é tolerância. Compreensão, respeito, certo? Então, assim, e eu já mencionei isso aqui, eu acho que ano passado. De novo vou falar de morador de rua. Aquele sujeito que está lá cheirando mal, que não tem não sei quantos dias que não toma banho. Mas ele passa a ser alguém para você e você para ele. A gente teve lá uma situação com um rapaz que um desafeto pegou um paralelepípedo e tacou na cabeça dele. Ele ficou com um afundamento aqui, a gente tinha certeza que ele ia morrer e o danado conseguiu sair do hospital. E eu levei um tempo, toda vez que a gente encontrava era tentando convencê-lo a não matar o outro. Porque ele dizia, eu vou matá-lo. E eu dizia, não vai, não tem que fazer isso. E aí a gente foi e tal. E aí acabou que eu fui para um outro trabalho, uma atividade que não era exatamente lá onde ele fica, e nós não nos vimos durante um tempão. Um dia eu estava no banho solidário, fui levar um mingau, alguma coisa, um projeto, né, em que eles têm a oportunidade de pelo menos uma vez na semana tomar banho. Vai o carrinho, tem 2 banheiros, a gente engata aquele troço no carro, leva a água, e enfim. E as pessoas tomam banho, trocam de roupa, passam desodorante, shampoo para o cabelo, tudo. Sai de lá, barba feita, sai todo mundo. E aí, quando eu estava lá entregando o mingau, me sai ele de dentro de uma das cabines do banho. Aí veio, aí chegou junto de mim, me chamou, foi ele. Hoje é meu aniversário. E aí eu olhei para ele e falei, eu tenho que lhe dar um abraço. E aí dei um abraço.
recentemente, isso tem um tempinho, recentemente eu estava caminhando num espaço lá de feira livre, é um espaço meio complicado lá em Ilhéus. Eu tinha ido numa loja, estava vindo ali, e lá me veio ele pela frente. E aí, quando eu o vi, eu disse, Wellington, ele fez... Gente, ele veio para mim como quem está encontrando um melhor amigo. E estava sem banho esse dia, estava complicado esse dia, mas não dava para ser diferente. Eu faço que nem minha filha diz, mãe, quando chega em casa a gente toma um banho. Eu digo, pois é, chega em casa e a gente toma um banho. E aí, quando ele veio, e aí ficou lá um tempo abraçado, pronto. É desse jeito que a gente vai ampliando relações, que a gente vai fazendo com que as pessoas deixem de ser estranhos na nossa vida e passem a ter uma importância, um valor, um rosto, uma cara, uma história, enfim, que sejam alguém para a gente. 771. Os que fogem do mundo para se devotar ao amparo dos infelizes. E esses? A resposta está lá, mas sintetizei aqui. Ao se rebaixarem, se elevam. Peguei só essa parte, tá? E na 804. Porque Deus não deu as mesmas aptidões a todos? Resposta. Deus criou todos iguais. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Criou todos iguais? A gente sabe que sim. Como? Simples e ignorantes. E a gente foi buscando. Dentro das nossas escolhas, dentro das nossas experiências, das nossas aptidões, do nosso livre-arbítrio. Cada um foi indo por um caminho. E nessa diversidade a gente forma um todo e se completa. E a gente precisa parar de só falar disso e de agir compreendendo isso. 806A. A desigualdade não é uma lei natural, é obra do homem e não de Deus. Um dia restará somente a desigualdade do mérito. E aí vem a questão 807. Os que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E para a gente não achar que isso aí, olha, é um vaticínio, já vai ser assim, como é que a gente muda isso? Quando, conscientizados ao longo da vida da gente, a gente vai fazendo outras escolhas e demonstrando para a espiritualidade, para nós mesmos, dentro, para a nossa consciência, olha, eu já sei o jeito diferente de fazer. Então existem situações pelas quais eu não preciso mais passar, porque eu estou demonstrando que aprendi. Eu de fato aprendi. Está em mim fazer diferente, viver de forma diferente. Vamos lá. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Olha a resposta da espiritualidade, gente. Eu queria que a gente desse uma mergulhadinha nisso. Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ok, muito bem. 811A. Há homens que creem estar nisso, nessa igualdade absoluta, remédio para os males sociais. Olha a resposta que a espiritualidade oferece. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a nova chaga social e não correi atrás de quimeras. E aí, a questão que vem depois complementa isso. Essa desigualdade, com ela, na nossa condição evolutiva, nós vamos ter que lidar. A questão é como lidamos com isso. O que é que alguém... Nós chegamos num país, há uns 2 anos atrás,
e foi dito para a gente que lá, não sei como é que está hoje, porque né, a gente já ouviu notícias de crise, de que as coisas não estão bem, mas enfim. Tinha sido dito para a gente o seguinte, o salário mínimo está aqui e quem ganha mais ganha 6 vezes mais do que isso e não pode ganhar mais. Há um impedimento legal de que o salário esteja acima de 6 mais do que o mínimo. O que traria uma relativa ou menos divergência, diferente do que a gente tem no Brasil, que você pode ter alguém com menos do mínimo e ter alguém que ganha milhões. Como que a gente atua dentro disso, e a gente já ouviu da espiritualidade, que riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Por quê? Porque eu preciso me entender como usufrutuário e alguém que pode levar aos outros, permitir que os outros tenham uma condição melhor. Eu posso ser alguém que, com o que eu ganho, empreendo e faço com que os outros trabalhem, porque o trabalho é lei. É através do trabalho também que a gente vai adiante. Então, olha o ponto de divergência, e aí eu vou indo porque, para a gente não demorar demais, observe bem. Igualdade absoluta das riquezas. E olha o questionamento seguinte: e o bem-estar? E essa igualdade de bem-estar? O bem-estar é relativo e cada um pode gozá-lo se todos se entendessem bem. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem quem o perturba. Então a questão não é que todos, por exemplo, a gente está numa cultura no Brasil que todos os jovens hoje querem ir para a faculdade para serem médicos. A gente só vai ter médico. E as outras profissões? Todo mundo quer sei lá o quê. Gente, tudo pode ser feito. Eu estive em Salvador, peguei um Uber e o rapaz disse, não, meus pais exigiram, eu fiz faculdade, eu fiz não sei o quê, disse o que é que ele tinha feito e tal, não consigo atuar bem aí. E o meu amigo, que disse não para os pais dele e foi para um curso técnico, hoje tem uma mecânica, que é o que o realiza, o que também ia me realizar. Eu hoje estou aqui como motorista de aplicativo, para tentar fazer um dinheiro, mudando a minha cabeça para tentar ir e dizer aos meus pais, eu vou querer fazer isso e voltar, porque o técnico em mecânica ia me fazer feliz e me fazer realizado, eu estaria bem dentro do que eu queria fazer. Então, é preciso que a gente entenda que o que é bem-estar para mim pode não ser para o outro. A minha bolsa que eu compro ou eu faço, sento na máquina e faço aquela eco bag, ponho aqui, está ótima, me satisfaz. O outro tem que comprar uma bolsa que custa 45 mil. O que é isso? Nem passa na minha cabeça, não sei nem que dinheiro todo é esse aí. Então, olha, vamos entendendo isso. A questão 818 diz, entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, outro ponto que é de divergência entre nós, a força é o direito. Essa compreensão do outro que jamais me fará, quando me vejo sem razão diante de uma situação, agredir o outro. Está aí outra situação que é extremamente problemática nas relações. Na questão 820, outra coisa que eu destaquei, porque também é ponto de problema. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade.
Gente, meninos e meninas são diferentes. Ah, eu sou menina e tenho um jeito, é o meu jeito. A gente precisa entender isso. Senão a gente começa, por exemplo, a brigar com coisas que não têm sentido. É diferente a gente querer uma igualdade absoluta da gente querer, por exemplo, que haja um respeito, uma união, um trabalho conjunto para que todos cresçamos. Ah, eu não posso pedir a alguém para pegar uma coisa para mim, porque isso vai me fazer menor. Tem um meninão aqui na minha frente, com os braços fortes e danados. Meu filho, pelo amor de Deus, pega isso aqui para mim. E não tem problema, eu não sou menor por isso. Do mesmo jeito que eu aguento umas 40 gripes, e ele não vai aguentar nenhuma. Oh, meu Deus, o mundo está acabando em volta de mim. Do mesmo jeito que a gente vai percebendo como, através da literatura espírita, a gente vai percebendo que um espírito, em um momento reencarnatório, enquanto homem, cresceu em determinados aspectos e em outros, na hora que reencarnou mulher, cresceu em outros tantos aspectos. E é nisso aí que a gente vai se complementando, ampliando, desenvolvendo, aprendendo, enfim. Eu acho que daqui a pouco você vai sair, viu? Peraí, deixa eu só confirmar. Eu acho bom você cuidar lá dos seus 10 minutos, não sei do que. Questão 822. Igualdade perante a lei de Deus e a humana. Este é o princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Pronto, gente. No dia que a gente aprender isso, a gente desemprega juiz, promotor e advogado. Vocês, se tiver gente aqui nessas provas, vai ficar todo mundo. Isso é um princípio. Isso nos permitiria atuar de outra forma, a compreensão disso. Para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdades de direitos, mas não de funções. Ah, eu estou no centro espírita e eu quero fazer isso assim, assim, assim. Uma fala que eu ouvi aqui. Eu quero que isso seja feito. Eu delego. Quando eu delego, eu preciso entender que talvez não venha exatamente do jeito que eu quero. Por quê? Porque não sou eu. É outra pessoa que vai fazer. E aí a gente vai tendo que ir ajustando e descobrindo, por exemplo, que o que para mim é básico e óbvio, de novo, não é para o outro. Então eu vou precisar dizer, olha, aquilo que eu deleguei para você, que você fez assim, 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 será que dava para ser feito assim, assim, assim? Eu posso ajudar você um pouquinho, porque... Diga, meu anjo. Não, eu ia dizer que aí entra a nossa responsabilidade de dividir com o outro a nossa experiência. Exatamente. Somos bons, temos que dividir com o próximo. Exatamente. E esse momento. E de forma respeitosa. Por exemplo, no trabalho com os enxovais para mães carentes que a gente tem lá. Eu peço para alguém, olha, eu comprei aqui um tecido, eu não tenho tempo de fazer crochê, então alguém me diz, Leana, eu faço. Aí eu entrego para a pessoa fazer. Aí ela faz. Entre um ponto e outro tem um dedo de distância, no outro tem 3 dedos de distância, no outro tem não sei o quê. Aí você diz, será que dá para a gente fazer de um jeito mais uniforme, manter... Ah, mas é porque aqui às vezes não dá, então a pessoa vai trazer um monte de situações para dizer que não pode, que tem que ser do jeito que ela faz. Aí você diz, tá bom então. Só que outra pessoa, você também pediu a outra pessoa que fizesse. Aí você esquece, em cima da mesa, que está todo feito com a mesma distância. Tudo arrumadinho, igualzinho. Aí a pessoa vai chegar e olha e faz, Aí você diz assim, olha, alguém fez... Esse aí, observe. Ou não diz nada.
Aí a pessoa vem, lhe procura depois e diz, eu descobri que se eu fizer assim, assim, eu consigo fazer daquele jeito que você tinha pedido. Às vezes a gente nem diz nada, nem fica perto na hora que bota o negócio lá bem feito para a pessoa ver. Porque ela que procura a gente depois e diz, olha, eu vi e tal. Você não constrange o outro. E você vai chegando naquilo que você quer. Dei um exemplo assim bem prático, mas para a gente ir entendendo essa sistemática e entendendo essas diferenças que nos envolvem e que a gente pode ensinar, né? E aí a gente vai encerrar aqui a partir daquilo que a gente disse no início, de que na hora que eu sei de mim, como espírito e não como a personalidade que eu sou. Quando eu busco deixar de lado o meu ego, eu caminho a partir de lições que podem não ser aceitas pelo mundo, mas que são as lições. Então, quando eu começo a pôr em prática essas lições, não vai me doer se o outro não me entende. Porque eu sei que eu estou no caminho certo. As bem-aventuranças, ser perseguido por causa da justiça, ser considerado efetivamente ser pobre de espírito, chorar por algumas questões. E aí chorar, leia-se, estar ali na dor, porque algo está acontecendo. Ser manso, ao invés de agredir, oprimir, ok. Ter fome e sede de justiça. Eu não sei agora por que raios eu estou passando por isso. Mas é porque a minha visão é limitada. Lá na frente eu saberei ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador. A sociedade pede da gente que a gente desafie, que a gente desrespeite, que a gente passe na frente do outro, não importa, passa a perna, passa... Não. Eu preciso aprender que a minha norma de conduta precisa ser outra. Que não, ou que fazer aos outros como eu gostaria que fizessem comigo, precisa ser uma lei que determine a minha atuação no mundo. Paz para vocês, eu espero de alguma forma tê-los conduzido a uma reflexão na compreensão de que a boa convivência, de que a comunicação não violenta, de que essa possibilidade é real no nosso caminho de espiritualização, no nosso caminho de melhoria, e que possamos nos fortalecer enquanto pessoas que têm um esclarecimento a mais do que outras, porque a terceira revelação, a doutrina espírita, é um presente. Eu já disse aqui, foi um presente na minha vida, um divisor de águas na minha vida. Entender que tudo continua, que na hora que eu desencarnar aqui, meu olho vai estar abertinho, eu vou estar vendo quem vai estar do meu lado, quem está chorando, quem está criticando, quem está dizendo... e que eu tenho que seguir. Essa compreensão faz toda a diferença. E é a partir disso que é a essência e a verdade que eu preciso viver. Então, que a gente se compreenda como pessoas privilegiadas que podemos ajudar outros. E não estou dizendo que é para a gente sair por aí fazendo prosélito e querendo que todo mundo venha. Mas quando a gente tiver a oportunidade de dizer aquela palavrinha certa, na hora certa, que a gente cate essa oportunidade e utilize. Beijo grande, obrigada, gente.